Começar. Então, nesse processo 508, 32, 58, 29, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. O senhor, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou lhe advertir por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Tenho conhecimento que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, certo? E que alguns fatos a respeito do qual o senhor vai ser chamado a depor, está sendo chamado a depor, envolvem a possível participação em crime do senhor mesmo nesses crimes. Em condições normais, o senhor poderia não respondê-los. Mas como o senhor tem esse acordo de colaboração, o senhor é obrigado a responder sobre eles também, certo? E quanto à sua responsabilização, isso é algo já definido lá no acordo de colaboração, certo? Então o senhor tem esse compromisso de dizer aqui apenas a verdade, ainda que os fatos que lhe forem indagados podem envolver algum crime praticado pelo senhor. Certo. Perguntas pelo Ministério Público? Presidente, excelência. Boa tarde, Júlio. Como vai? Boa tarde. Pode falar pra gente qual que é a sua profissão, Júlio? Bom, eu sou um empresário, tenho algumas empresas, algumas elas de consultoria. Recentemente, eu fiz a junção das empresas Toyo Engenharia e Cetal, e fruto desse meu trabalho, no sentido de unir essas empresas, fui convidado a fazer parte do conselho dessa empresa, onde fiquei por algum tempo, até ocorrer essa operação Lava Jato, onde, de comum acordo com a empresa, decidi deixar o conselho da empresa e hoje continuo prestando serviço de consultoria à Toyo Cetal. Perdoe, qual conselho da empresa seria? Toyo Cetal. Não, mas qual conselho de administração, conselho fiscal? Conselho os dois, de administração e executivo. Dentre seu histórico profissional, qual que é o seu histórico em relação a obras da Petrobras? Eu tenho um relacionamento com a Petrobras de aproximadamente 32 ou 33 anos. Inicialmente, muito mais voltado na parte de fornecimento de equipamentos e, diria, nos últimos, a partir do ano de 1998, 99, com a aproximação do grupo Toyo e da própria Cetal, eu passei a militar uma outra área dentro da Petrobras, que é justamente essa área de grandes obras e obras de engenharia, de infraestrutura, no qual, sem deixar de continuar a praticar o meu trabalho de fornecimento na área de equipamentos, as empresas, né? Atividade essa que perdura até os dias de hoje. Quais empresas você representou em contratos com a Petrobras, que você intermediou contratos? Eu tentei as principais, vamos dizer assim, foram a Pirelli, que a partir de 2007 deixou de ser Pirelli, passou a se chamar-se Prysmian Cabos e Sistemas, a Toyo japonesa, e agora a Toyo Cetal. Essas seriam as principais empresas que eu representei. Isso no mercado onshore? Mercado onshore. Houve outras no mercado offshore que não são... Apesar que os equipamentos, por exemplo, dessa empresa Pirelli e da empresa Prysmian eram equipamentos voltados à parte de exploração e produção da Petrobras. Então, não sei se estou respondendo corretamente só na parte onshore. Em relação à atuação onshore da Petrobras, você já ouviu falar
alguma coisa sobre campeonato esportivo, regulamento de campeonato esportivo, algo do gênero? Não participei. Ouviu falar apenas ou nem chegou a ouvir falar? Ouvi dizer agora, nesse processo, através das notícias que saíram na imprensa, mas eu, particularmente, como a minha atuação, ela independia de qualquer acordo, que basicamente ela era baseada no fornecimento de financiamentos pelos órgãos japoneses e com a consequência da obtenção da obra. Então eu não tive, a minha atuação ela não passava por qualquer tipo de acordo. O senhor então não tem conhecimento da existência de algum cartel na Petrobras durante a sua atuação? Não, fiquei sabendo através dessas notícias recentes. Na época da atuação dos contratos? Não participei. Ok. Em relação à Repar, a refinaria de Araucária, no Paraná, o senhor atuou intermediando algum contrato desse consórcio, de algum consórcio dessa refinaria? Eu atuei porque eu tinha um contrato com a Toyo Japão, onde ela, nos segmentos que ela estava atuando, eu não poderia atuar. Mas no caso da Repar, a Toyo, ela não atuou, não teve nenhum contrato, então fiquei liberado para trabalhar e tive 2 trabalhos, um junto ao contrato da Camargo Correia, consórcio CCPR, e outro que foi um contrato com a Cetal, o Aligás, e mais 2 empresas. No consórcio CCPR, quais empresas formavam? O senhor lembra? Camargo Correia? E Promon, se não me engano. Quem que representava Camargo Correia nesse consórcio? Meu relacionamento era com o Dr. Eduardo Leite. Houve alguma solicitação de vantagem devida por parte de algum diretor da Petrobras relativa a obtenção do contrato desse consórcio? Sim. Quais diretores? Na área de engenharia, especificamente, Dr. Renato Duque e Dr. Pedro Barroso. A área de abastecimento, você tem notícia? A área de abastecimento eu não atuei, considerando que na avaliação que fiz junto com a Camargo Correia entendeu que ela tinha mais condições de ter uma solução na área de abastecimento e pediu que eu me concentrasse na área de engenharia para obter sucesso na operação. Houve um depoimento do senhor que o senhor menciona que o senhor Eduardo Leite falou que não haveria necessidade de o senhor intermediar nada em relação à diretoria de abastecimento, porque ele próprio, Eduardo Leite, já estaria conversando com a área. O senhor confirma isso? Confirmo. Qual que era o objeto desse contrato da Repar, o senhor se lembra? O senhor diz da Camargo da Correia? CCPR, exatamente. Era, se não me engano, era o coque, aço sulfúrico, enfim. O valor mais aproximado o senhor tem? 2,4 bilhões ou 2,8 bilhões. Só me permitir, eu tenho aqui. Não acho que não é necessário. Não. O percentuais de pagamento de propina solicitado pela área de engenharia? Tinha como regra 1%, mas isso aí era muito flexível e muitas vezes isso aí era negociado. No meu caso, sempre negociei para menor e nunca para maior. Então, se fosse 1% de 2 bilhões e 400 milhões, daria algo em torno de 24 milhões de reais. Eu paguei em torno de 12 milhões. Tá, e como que foi feito esse pagamento? O pagamento, como já descrito no meu depoimento, é uma parte, a maioria dos pagamentos feitos no exterior, contas indicadas no exterior, e outra parte em reais aqui no Brasil. O senhor não tem conhecimento se houve e de que forma
teria sido o pagamento da área de abastecimento. Não tenho conhecimento. Em relação a Dalton e João Auler, o senhor conhece essas pessoas? Conheço. Eles tiveram alguma atuação no âmbito do seu conhecimento nessa obra da Repar? Especificamente na Repar, nenhum envolvimento. Em relação à licitação que a Camargo Correia venceu, sabe dizer se houve algum favorecimento, algum ato que o Renato Duque ou o Paulo Roberto Costa poderiam ter contribuído como contraprestação pela vantagem devida solicitada e paga? Não sei dizer, doutor. Não sei dizer. Minha posição nisso aí não envolvia esse tipo de informação. Qual que é a atividade da empresa Auguri? É uma consultoria, assessoria comercial. De sua propriedade? Minha propriedade. A empresa Piemonte? Também de minha propriedade. Treviso? Também de minha propriedade. Essas empresas foram utilizadas para recebimento de vantagem devida, intermediação de vantagem devida da Repar? Eu acredito que uma delas foi utilizada, mas quero dizer ao senhor que a empresa dessas três que o senhor citou, aqui é mais jovem, tem 20 anos. De maneira que não foram empresas que foram feitas para essa atividade. Eu diria que, ao longo do tempo, pela necessidade que era a regra do jogo, elas foram obrigadas a serem utilizadas. Quando o senhor fala regra do jogo, o que o senhor quer dizer com essa expressão? Havia uma regra do jogo que, se o senhor não pagasse propina, área de engenharia e de abastecimento, o senhor não teria sucesso ou o senhor não obteria os seus contratos na Petrobras. E essa regra do jogo abrangia 100% dos contratos dessas diretorias? Não posso lhe dizer 100%, mas diria que pelo menos aqueles principais eu não tenho dúvida. Dentre esses principais, o consórcio, os contratos referentes à refinaria Abreu e Lima, Comperge e Repar estariam abrangidos no âmbito do seu conhecimento? O do Abreu e Lima, eu não participei em nenhum momento. Permite, excelência? Sim, fica à vontade. Eu não participei em nenhum momento. No Comperge, com certeza, teve pagamento e também na Repar. Qual que foi a sua atuação junto ao Comperge? No Comperge eu atuei num consórcio que chamou-se TUC, que era a junção de três empresas, Toyo, UTC e CNO Odebrecht. Esse foi um trabalho que começou com uma ideia de se fazer uma modalidade diferente à Petrobras, no sentido de poupar o caixa da empresa. Isso é, nós tínhamos investidores dispostos a executar a obra, fazer a obra e vender para a Petrobras, cobrar da Petrobras como serviços prestados. Essa ideia foi discutida durante 4 anos, passado em várias reuniões de diretoria da Petrobras e, finalmente, para nossa surpresa, numa última reunião que foi discutida, entendeu a diretoria plena da Petrobras, ou a diretoria executiva, que esse modelo não se mostrava benéfico e que, então, eles preferiam voltar ao sistema de contratação tradicional e simplesmente encerraram as negociações. Muito bom. Nesse momento, nós estamos discutindo dois tipos de pacotes. Um do hidrogênio e outro de fornecimento de vapor, água e efluentes. Petrobras, então, entendeu que na parte de hidrogênio ela preferia
fazer uma nova licitação e na parte de água, efluentes e vapor, pelo tempo que ela necessitava, e considerando que nós já havíamos feito toda a engenharia, tanto a básica como a detalhada desse projeto, ela entendeu que era muito mais econômico e muito mais prático ela partir para uma negociação direta do que soltar uma nova concorrência, onde ela precisaria começar desde o projeto básico e até o projeto detalhado, e isso, evidentemente, levaria um tempo bastante longo para que fosse concluído esse trabalho. E como naquele momento, a obra do Compeg era uma obra prioritária para a Petrobras, entendeu-se que deveria ser feita uma negociação direta, e assim foi feito, uma negociação bastante rigorosa e cujos preços saíram, inclusive, menores do que aqueles que nós estávamos ofertando para o consórcio investidor. Lembra o valor dessa contratação? Em torno de 3 bilhões e 800. Por meio de dispensa. Como? Contratado sem licitação, com negociação direta. Contratado sem licitação. Tá. Houve alguma solicitação de vantagem devida nessa obra da Compeg? Houve sim. Por parte de quem, no âmbito do seu conhecimento? Tanto da engenharia como do abastecimento. E qual seria a contraprestação deles, se o senhor mencionou que foi uma negociação árdua, técnica e morosa e difícil? Doutor, como objetiva nenhuma. Como prática, se o senhor não acertasse, não teria o contrato. Que impedimentos eles poderiam colocar para esses contratos não ser celebrado, mesmo tecnicamente interessante, sendo tecnicamente interessante a Petrobras? É o senhor que são tantas as possibilidades que me alongaria aqui demais. A título de exemplo, uma ou duas? Eu diria ao senhor, por exemplo, que o preço não é conveniente, que a especificação não atendia a empresa e tantas outras que poderiam ser criadas. Quem representava o consórcio TUC? Representava do lado eu era um agente da Toyo, então uma pessoa que, devido à pequena estrutura da Toyo no Brasil, eu ia também pela dificuldade de língua, muitas vezes participei de várias reuniões, que até algumas que não me diziam respeito. Pela OTC participava o Dr. Ricardo Pessoa e pela Odebrecht, Dr. Márcio Farias. O senhor ficou responsável pelo pagamento da propina por parte da Toyo, tão somente? Não fiquei responsável por nenhum pagamento nesse caso, porque o meu contrato, nesse caso, não tinha como custo ou como ônus o pagamento nem a área da engenharia e nem a área de abastecimento. Quem que ficou responsável pelo pagamento de propina nesse caso? A OTC e a Odebrecht. E para ambas as áreas? Para ambas as áreas. Tanto de abastecimento quanto de engenharia. Então seria pela UTC o senhor Ricardo Pessoa e pela Odebrecht o senhor Márcio Farias os responsáveis, correto? Exato. O senhor tem conhecimento de como que foi intermediado e concluído esse pagamento? Não tenho conhecimento como foi operacionalizado, mas como já disse na minha declaração, tudo leva a crer que foi operacionalizado, porque o contrato ocorreu, foi assinado, as obras seguiram, aliás, muito bem, e estamos, inclusive, no final da obra. No âmbito empresarial, esse assunto de pagamento de vantagens devidas aos agentes públicos, os empresários comentavam uns com os outros como que operacionalizavam, ou era um assunto que não se tocava em regra? Era um assunto privado, né? Um assunto de Foro íntimo. Confidencialidade de cada empresa.
O senhor ouviu falar na empresa Sanco Cider, não? Sim, eu ouvi falar. Quando que o senhor tomou conhecimento dessa empresa? Na época desses contratos ou só depois da deflagração da operação? Não, eu ouvi falar dessa empresa antes disso. Essa empresa entrou como uma opção de fornecimento ao mercado nacional. O mercado nacional, naquele momento, estava saturado de encomendas da própria Petrobras. Os preços estavam absolutamente aviltados pela própria demanda da Petrobras, e apareceu então a Sanco, que já era uma empresa tradicional no mercado, mas que não conseguia fornecer em virtude da defesa do mercado nacional e também da falta de encontrar um fornecedor que satisfizesse a Petrobras sob o ponto de vista técnico, não só a parte de preço, mas também a parte da especificação técnica num equipamento como esse era muito importante. Só para esclarecer, equipamentos eram os tubos, isso? Tubos, flanges. Tá, a sua empresa contratou com a Sanco alguma vez? Não, a Toyo contratou. Tá, e qual que era a ligação da Sanco com o Alberto Youssef? O senhor tinha conhecimento? Eles tinham uma ligação próxima. O Youssef ajudou a Sanco em entrar em muitas empresas e realmente acho que fez um bom trabalho para a Sanco. Para o senhor, alguma vez o Alberto Youssef se apresentou como representante da Sanco Cider? Não, mas ele se apresentou como dizendo que conhecia a Sanco. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer um trabalho para a Sanco de survey de possíveis fornecedores no mercado asiático. Então tive um contato e sabia desse bom relacionamento do senhor Alberto com a Sanco. Alguma vez foi sugestionado o pagamento de alguma vantagem devida por intermédio da Sanco, pelo senhor Alberto Youssef? Nunca, no meu caso. No âmbito do seu conhecimento, você sabe alguma ligação da Sanco com a Camargo Correia e com a UTC? Não, eu soube que a Sanco forneceu para a Camargo Correia, aliás, soube que forneceu em condições, isso dito até pelo não me lembro mais quem me falou, mas em condições comerciais favoráveis, né, e não soube até que tivesse tido algum problema na performance desse fornecimento. Só para encerrar, a empresa Costa Global, o senhor já ouviu falar? Sim, era a empresa do Dr. Paulo Roberto. O senhor tem conhecimento de algum pagamento de vantagem devida por intermédio dessa empresa? Doutor, sei através do que está divulgado pela imprensa. Eu, pessoalmente, não fiz nenhuma operação, nem com as minhas empresas, ou a Toyo Cetal, nenhuma delas teve nenhum envolvimento com a Costa Global. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Os defensores? Pela defesa de Márcio Bonilho. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Júlio, a Sanco forneceu produtos para o consórcio TUC, referente à obra da Comperj? Essa é uma área que eu não atuei pela TUC, era uma área de suprimentos da TUC, eu não tinha acesso. Não sei dizer o senhor se forneceu e como é que foi. A Sanco forneceu para a Toyo? Para a TUC, eu não sei dizer, mas forneceu para a Toyo Cetal, tenho certeza que forneceu. Certo. E os produtos, os preços praticados relacionados a esses produtos eram preços compatíveis, eram bons preços, considerando o mercado? Ouvi dizer da Sanco, bom preço, bom serviço, evidentemente dentro de quantidades enormes, com os problemas normais de fornecimento,
mas devo dizer ao senhor que sempre com boas referências. A Sanco, o senhor tem alguma informação se a Sanco foi utilizada para pagamento de comissões, para pagamento de propinas a qualquer funcionário público? Não tenho esse conhecimento. Sabe dizer se a Sanco pagou comissões como se para Alberto Youssef, como se ele fosse uma espécie de um representante, para ele ter trazido o negócio da Toyo? Da Toyo, não sei, também não sei se pagou. O que eu sei também de leitura de informações através de jornais, que a Sanco teria pago o seu Alberto Youssef pelo trabalho que ele teria feito de intermediação entre a Sanco e diversas empresas do mercado de construção. Bom, então essas comissões eram comissões por atividades comerciais normais. Doutor, eu não sei esses detalhes, eu estou lhe dizendo que eu ouvi falar. Ok. Sem mais.